Falemos minuciosamente sobre tudo. Minuciosamente sobre tudo. Falemos minuciosamente sobre tudo. Um podcast Beyond Me Expression. Com a parceria do Rádio Clube de Angra. Estamos de volta para mais uma conversa a dois no nosso podcast Falemos minuciosamente sobre tudo. E este episódio é a estreia da terceira temporada, o que significa que é o terceiro ano que estamos nesta aventura. Sim, roller coaster. Sim. E nós tínhamos dito no final da temporada anterior que hoje falaríamos um bocadinho sobre o que aí vem, o que é que vai mudar, o que é que se vai manter, coisas, não é? Queres desvendar um bocadinho sobre isso? Sim, eu gostava que alguém nos desvendasse isso, não é? Porque eu acho que nós... Queres virar bruxo? Eu acho que nós não vou a essas coisas. Acho que até nós não temos a certeza, não é? E portanto, para dizer que eu acho que nós vamos manter mais ou menos a mesma estrutura de ter alguns temas, não é? E focar-nos de vez em quando nesses temas, que é para tentar que isto tenha um bocadinho mais de direção. Estamos a tentar defini-los ainda, não é? De resto, há também algumas ideias que nos foram dando ao longo do ano passado e que nós também queríamos aproveitá-las, não é? Sim, pedimos desculpa, assumimos a nossa falha, o nosso erro, ainda não respondemos a toda a gente, mas queremos muito fazê-lo e, portanto, este ano vai... Resolução de ano novo já... No início de fevereiro. Exatamente. Muito bem. Dar conta do recado. Sim. Portanto, quem nos seguir e quem quiser lançar-nos o desafio de algum tema em específico, não se acanha e... Sim, e comentem, partilhem e comentem aquilo que vão ouvindo. Isso também ajuda-nos a perceber um bocadinho melhor o que é que andamos para aqui fazer. Sim. Pronto. E então, em vez de estarmos o episódio todo a falar sobre isto, não é? Que ia ser... como é que se diz? Há uma expressão para isto, mas eu agora não me lembro. Não interessa. Nós, esta semana, fomos ver o filme Orwell, 2 mais 2 igual a 5. Que parte muito do livro de George Orwell, 1984. Nós achamos bastante interessante e pertinente, principalmente com a época que estamos a passar, não é? Em termos políticos, em termos também de desinformação, não é? Que é disseminada muito mais rapidamente do que anteriormente, porque não tínhamos acesso da instrumentalização de quem não sabe, de quem não tem essa informação, não é? E que se deixa levar pela desinformação. E portanto decidimos que íamos falar um bocadinho sobre isto. Sim. Para quem não conhece o livro, eu vou ler aqui uma sinopse que está no site da Bertrand. Não está assinada, portanto não sei quem é que a escreveu, mas acho que é bastante elucidativa do conteúdo do livro. O ano é o de 1984 e o mundo está irreconhecível. Encerrado nos confins do Departamento de Registros do Ministério da Verdade, uma enorme estrutura piramidal de betão branco cintilante que se erguia a 300 metros de altura, Winston Smith reescreve com mestria o passado, de forma a que este se adapte às necessidades do partido. No seu íntimo, contudo, Smith rebela-se contra a ordem totalitária que domina a sua vida e que exige obediência absoluta e que o controla através dos teleecrãs. Enquanto permanecesse no campo de visão da placa metálica, poderia ser não só ouvido, como visto. O jugo do olho vigilante do grande irmão, Big Brother, não é? A personificação simbólica do líder do partido. O diário que Smith está prestes a iniciar é decididamente contra as regras. A vigilância em massa é a única lei e a polícia do pensamento tem como função garantir que o pensamento individual é totalmente erradicado. Mas, assim que começa a escrever, a semente de revolta começa a brotar dentro de si.
Pronto, Ok. este é o ponto de partida e eu sou da opinião, não sei se tu também és, que isto está a ser bastante incentivado nos últimos tempos. Não só partidos de extrema que estão a vir ao de cima ou sistemas totalitários, mas também voltamos à questão de sempre, educação e formatar e meter dentro de uma caixa, não é? E o pensamento crítico deixa de existir. Portanto, aqui tu não podes pensar com a tua cabecinha, não é suposto tu dares asas à tua imaginação, é suposto acreditares em tudo o que aquele sistema ou aquela pessoa ou aquele líder te diz, e inclusive lá está, ir ao passado, coisas que eram verdade, que eram um dado adquirido, de facto. repente, afinal não é assim. E eles arranjaram maneira de reescrever isso tudo, queimar tudo o que estivesse escrito sobre esses factos, e por isso então o 2 mais 2 igual a 5, ou o preto é branco, afirmações deste género. Ok. E agora... Isso é uma mentira. Não, e agora durante 15 minutos é suposto nós encerrarmos isto. Eu acho que isto podia ser um dos tais temas para falarmos durante uma temporada inteira. Sim, isto dá Ok. tema para uma vida. O facto de nós não termos nem estudos, nem particularmente... não temos experiência em termos políticos, nem sociais. Eu acho que aquilo em que nós temos estudos ou um bocadinho mais de experiência, tu principalmente, é na parte pedagógica, não é? E de lidar com essa questão da educação. É assim. É que há algumas coisas que eu de facto... Eu acho o tema fascinante e há muitas coisas que eu penso e muitas coisas que eu acho que até era interessante, pelo menos do meu ponto de vista, partilhar. Faz muito sentido que existam estes movimentos do totalitarismo, porque isso é uma ideia sedutora, não é? Se tu de repente começas a enverdar por uma carreira política e tentas escalar essa grande escada até ao poder, até uma posição de poder, a ideia de um poder absoluto, de poderes fazer aquilo que queres e sem ser questionado, exatamente, é super sedutora, não é? Quer dizer, para quê pôr areia na engrenagem quando eu posso simplesmente fazer as coisas como eu quero e acabou, não é? Portanto, isto acho que é bastante lógico e é algo que nós temos de estar sempre atentos. Eu acho que, mesmo por exemplo em jogos, foram várias as vezes em que eu brinquei a dizer que eu tendia a ser tipo um rei absolutista, porque exatamente, não queria areia na engrenagem, queria simplesmente fazer o que me apetecia e pronto. Tipicamente, eu acho que até não era um mau rei, mas eu acho que qualquer um... És o rei na barriga. Mas acho que o que eu quero dizer é que eu acho que qualquer um que se ponha nessa posição totalitária, absolutista, o que queira chamar, ou vertentes destas coisas, combinações disto, eu acho que provavelmente vai dizer sempre o mesmo, não é? Eu acho que mesmo que tu vais falar com o Trump, de certeza que ele vai dizer que está a fazer um trabalho incrível. E se calhar até no início até tinham boas intenções, mas depois... Sim, exatamente. E para dizer o quê? Que realmente parece-me que a democracia é o melhor dos sistemas, ou é o menos mau, não é? É o menos mau de todos os sistemas que a humanidade se lembrou e que pelo menos prevaleceram até os tempos modernos. Há que relembrar que mesmo a questão da democracia é um sistema que depois é aplicado de múltiplas maneiras e, portanto, às vezes nós elogiamos os gregos e até mesmo os romanos também, mas os gregos e particularmente a democracia de Atenas, que na altura era completamente diferente, não é? E que era o povo, mas quem é que era o povo? Os escravos não era povo,
não é? Portanto, havia uma data de gente que não votava, que não tinha sequer uma voz, e depois tens coisas ao longo da história em que só tinhas um voto numa família inteira e quem ia votar, quem levava o voto era o homem. Portanto, quer dizer, a mesma estava subjugada, apesar de ser família. A família tinha uma opinião cutanas, era o gajo que ia lá e votava. A não ser que tivesse muito medo da panela ou da colher de pau quando chegasse a casa. E que eu acho pouco provável. Portanto, eu acho que isto faz sentido. E há uma coisa que foi um pensamento mais positivo que eu tive, é que de certa forma me descansou no meio desta conversa toda e em figuras como Putin, como Trump e por aí fora. O filme é um bocado deprimente, não é? É um bocado deprimente, é duro. No sentido em que vês o pior, sim. Não é? Há um foco constante no pior. Sim, ao longo da história. Não só antes como agora, inclusivamente no presente. Não é? E inclusive há comparações entre o passado e o presente para tentar fazer com que as pessoas percebam, abram os olhos, percebam, entendam as semelhanças. Por acaso nós ficamos com uma dúvida depois de sair do filme, que foi: será que isto vai passar nos Estados Unidos? Pois. E que é uma dúvida realista e legítima. Sim. Eles estão a queimar livros, eles estão a fechar universidades, a tirar os fundos. Estão... Financiamento, sim. Inclusive é uma coisa absolutamente brilhante. A teoria da relatividade de Einstein a ser proibida. Eu já não tinha a certeza se era só um ou outro estado ou se era mesmo a nível de país. Era nos Estados Unidos, sim. Teoria da relatividade. Como? É perigoso. Já o resto é bastante ridículo, mas grande parte, se é que não todos os livros estão a ser proibidos, a ideia de proibir... De certeza que está proibido lá, não? Pois, deve estar, sim. Mas a ideia de proibir livros já é um bocadinho estranho. Depois queimá-los e não sei o quê. Acho que é um caminho em que as pessoas têm de realmente acordar e começar a fazer coisas. Agora, o pensamento positivo foi que no fim do dia a democracia, no sentido de o poder estar no povo, eu acho que se mantém. A minha teoria é que mas é preciso acontecer muita desgraça e muita coisa. Não, depende para mas o que eu quero, por exemplo, Hitler e certo, não é? Casos que tens. Mas o que eu quero dizer com isto é que na minha teoria, no meu ponto de vista, parece-me que qualquer ditadura tem sempre um fim. Em que o povo cansou-se, em que o povo disse: epá, eu não quero mais disto, e revoltou-se e o que seja. Agora, depende da quantidade de tempo e até onde é que se deixa essa ditadura ir até haver essa revolta. Mas, por exemplo, e como é que essa revolta é feita? Nos Estados Unidos, o que está a acontecer agora, as pessoas realmente estão-se a revoltar porque elas conheciam o que era o normal, não é? Elas tinham a liberdade. Não é? Mas outros países, outras coisas, como por exemplo, sei lá, acho que a Rússia é pior, a Coreia. Não, a Coreia do Norte é em que já caso há escandaloso. Não sei quantos anos que as pessoas não têm acesso sequer à internet, portanto elas ou se têm. Isto eu não estou informada ao ponto de estar a dizer certo o que é que lá acontece, mas a ideia que eu tenho é que as pessoas, o que elas recebem no dia-a-dia, não é? É só o que aquela ditadura quer que eles vejam. E isto já vai há tantos anos que os velhos, as pessoas mais idosas, entretanto, deixam este mundo, não é?
e a geração seguinte e a outra já nasce naquilo, portanto eles já acreditam naquilo, eles Certo. não conhecem outra coisa. Ainda assim, E isto é muito grave. Pois, é um caso extremo, ainda assim continuo a afirmar muito aquilo que eu estava a dizer, que é isso terá um fim. Até onde é que se deixa isso andar? Até a informação acabar por chegar lá, até o que seja acontecer, até aquilo ser invadido. Epá, não sei, alguma coisa acontecer para essa verdade vir ao de cima, as pessoas voltarem-se e fazerem alguma coisa, não é? E eu, neste momento, lá está, não tenho estudos, não tenho informação suficiente em termos políticos para analisar isto a fundo. Ainda por cima, num podcast em que estamos a procurar falar acerca de tudo, mas tentamos falar principalmente verdades, tentamos estar o mínimo informados para dizer o que estamos a dizer. Mas eu fico curioso para perceber se existe uma estratégia do Partido Democrata para deixar levar isto até um ponto em que as pessoas ficam de tal maneira avessas ao Trump e ao Partido Republicano que, sem sombra de dúvidas, depois dão imenso poder e imensos votos ao Partido Democrata ou qualquer coisa assim do género. Até que ponto é que isso é uma jogada falsificação de política? Não é? Sim, pronto. Essas coisas também, mas eu gostava de acreditar, não quero ser completamente naif, não é? Mas gostava de acreditar que isso não é assim tão relevante se a votação for suficientemente distinta. Uma coisa é tu falsificares umas quantas dezenas de milhares de votos ou qualquer coisa assim do género para mudar entre 50% para um lado e 50% para o outro, e afinal tem 51% para um lado e 49% para o outro. Outra coisa é não sei quem ganhou com tipo 70% dos votos e dar a volta ao assunto. Aconteceu na Rússia nas últimas eleições. Não, ok, mas tu tens vários sítios e vários momentos ao longo da história em que havia supostamente uma votação livre, não sei se era o caso também da Rússia, em que depois na verdade havia alguém a ver em quem é que estavas a votar naquele preciso momento, e portanto esse voto não é... Uma das coisas, por exemplo, que eu sou super a favor da informática e de digitalização e de um acesso mais fácil e de ferramentas que tornem, por exemplo, a votação fácil, para as pessoas terem o mínimo de desculpas possível para não apeteceu sair do sofá e ir ali votar. Nós esperamos pouquíssimo tempo para votar, não é? Eu não sei se é assim em todo lado, ok, pronto, mas esperamos pouquíssimo tempo para poder votar. Mas realmente eu entendo que uma das possíveis questões, graves questões na digitalização do voto é o voto ser secreto e ser mais fácil falsificar aquilo, no sentido de haver uma data de gente que provavelmente não iria votar e de repente tens alguém que vai lá a casa e mesmo que não seja encostar essa pessoa à parede, convence essa pessoa, não, mas deixa-me abrir aqui a app e não sei o quê, isto não é nada e tal, e faz login e tal e vota em vez dessa pessoa. Podem hackear. E podem hackear, certo? Portanto, há todas essas questões que são muito perigosas. Portanto, eu percebo que é um assunto muito delicado. Estamos a ficar sem tempo. Para variar. Eu acho que o livro, como eu posso dizer, praticamente todos os livros neste planeta eu não o li. Já leste mais alguns ainda. no último Sim, ano. pronto, mas mesmo assim ainda continuo com um déficit bastante elevado. O filme eu achei bastante interessante. Achei que esse foco no negativo, no mau, é um bocadinho perigoso ao mesmo tempo, e eu acho que é muito fácil uma pessoa sair de lá e ficar de repente pregada a teorias da conspiração. Eu acho que uma coisa é o filme fazer, e eu acho que muito bem, o papel de abrir os olhos, de chamar a atenção, de bater com a mão na mesa.
Outra coisa é depois a pessoa eventualmente não ter estômago ou qualquer coisa para conseguir processar aquilo e dizer, ok, sim, há coisas que estão a correr mal, há coisas que nós devíamos fazer diferente, okay, mas o que é que nós podemos fazer para melhorar esta situação toda? E para terminar, pelo menos da minha parte, que é para tu ainda teres no mínimo tempo para fazer alguma coisa, aquilo que nós já comentámos, que no passado grande parte da malta não tinha voz, não havia Facebooks, não havia Instagrams, não havia redes sociais, não havia facilidade em passar a informação de um lado para o outro, e portanto o Zé Povinho eventualmente até achavam que naquela zona, naquela aldeia, todos concordavam, ou praticamente toda a gente concordava uns com os outros, mas não tinham a certeza se do outro lado do mundo, do outro lado do país sequer, do outro lado da colina, as pessoas pensavam da mesma maneira. Não é? Hoje em dia é muito mais fácil tu de repente teres a sensação de que tens uma trupe atrás de ti, não é? E eu acho que isso que foi algo que a sociedade não conseguiu acompanhar esse desenvolvimento. Eu acho que é preciso as pessoas terem mais consciência e mais consciência também do poder que elas têm através do voto, através destas coisas todas. Não é? Porque de repente elas começam a espalhar desinformação e por aí fora, e isto torna-se muito perigoso. Sim, e depois há a questão de como as redes sociais também estão formatadas. Inclusive no filme aparecia o Zuckerberg, não era? Do Facebook, que estava também a ter que dar explicações, já não sei onde é que aquilo era, mas no Congresso, como é que aquilo funcionava. Portanto, é fácil manipular, não é? E é fácil de espalhar tanto o bem como eventualmente o mal. É tudo mais rápido. Sim. Portanto, é preciso, lá está, pensar por a cabecinha e ter alguma consciência. E pronto, já que estamos, eu ainda não tinha pensado nisto, mas temos eleições em breve, não é? Portanto, vão votar e votem em consciência. Pois é. Exato. E vamos acabar com um excerto do livro, não é? Espera-se que um membro do partido não tenha emoções privadas nem se contenha no entusiasmo. É suposto que viva num frenesim contínuo de ódio pelos inimigos estrangeiros e traidores internos, de triunfo pelas vitórias e de auto-humilhação diante do poder e sabedoria do partido. Os descontentamentos produzidos pela sua vida simples e insatisfatória são deliberadamente direcionados para fora e dissipados através de mecanismos como os 2 minutos de ódio e as especulações que possivelmente possam induzir uma atitude cética ou rebelde são exterminadas de antemão pela disciplina interna que adquiriu em novo. O primeiro e mais simples passo na disciplina, que até pode ser ensinado a crianças pequenas, chama-se, na nova fala, parar crime. Parar crime significa a capacidade de parar imediatamente, como se por instinto, na aproximação de qualquer pensamento perigoso. Inclui o poder de não compreender analogias, de não perceber erros de lógica, de interpretar mal até o argumento mais simples, se for contrário ao Sossing, e de ficar aborrecido ou revoltado por qualquer linha de pensamento que seja capaz de tomar um sentido herético. Parar crime, em poucas palavras, significa estupidez protetora, mas a estupidez não chega. Pelo contrário, a ortodoxia, no seu sentido mais amplo, exige um controle tão completo sobre os próprios processos mentais como o de um contorcionista sobre o seu corpo. A sociedade oceânica baseia-se fundamentalmente na crença de que o grande irmão é omnipotente e de que o partido é infalível. Mas, uma vez que, na realidade, o grande irmão não é omnipotente, nem o partido é infalível, é necessária uma flexibilidade incansável e instantânea no tratamento dos factos. A palavra-chave aqui é preto-branco. Tal como muitas outras palavras na nova fala, esta tem 2 significados mutuamente contraditórios.
Quando aplicado ao opositor, significa o hábito de afirmar imprudentemente que preto é branco, contradizendo factos óbvios. Quando aplicada a um membro do partido, significa uma prontidão leal em dizer que preto é branco, quando a disciplina do partido o exige. Mas também significa a capacidade de acreditar que preto é branco, e mais, saber que preto é branco e esquecer que algum dia se tenha acreditado no contrário. Isto exige uma contínua alteração do passado, que é tornada possível através de um sistema de pensamento que abarca, na realidade, tudo o resto e que é conhecido na nova fala como duplo pensar.